Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor para você. Que bênção, que alegria poder estar junto. Mais um dia, mais uma palavra do Senhor para nós, nas nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Hoje estaremos meditando num tema que vai nos exortar, tá legal? Sou o pastor Clodoaldo, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aí na nossa corrente de fé, de aprendizado e de oração na palavra do Senhor. O tema da nossa devocional de hoje será Longe de nós a revolta. O texto que vamos ler está em Levíticos, capítulo 17, verso 5. Diz assim: os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os aos sacerdotes, para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como ofertas de comunhão. O capítulo 17 de Levíticos, meus irmãos, fala a respeito da proibição dos filhos de Deus de comer o sangue dos animais, porque o sangue fazia parte daquilo que iria se ofertar ao Senhor. E ali também tem diversas diretrizes com relação a esse costume do povo de Israel. E também a proibição do povo de comer a carne de um animal que fosse sacrificado como oferta ao Senhor. Segundo os estudiosos, naquela época, havia sacrifícios que o povo fazia a deuses falsos, inclusive alguns com caras até de bode, e muitos sacrificavam bodes em prol desses deuses, e até mesmo alguns outros animais. E para não contaminar o santuário do Senhor, eles sacrificavam longe do arraial, pensando que Deus não estava vendo isso, né? E muitos iam fazer o sacrifício por conta própria, né? E então o Senhor, no versículo que nós lemos acima, proíbe essas atitudes, esses sacrifícios a deuses estranhos. Os sacrifícios teriam que ser feitos ao Senhor, e isso repreendia o quê? A idolatria e os sacrifícios a outros ídolos. E esses sacrifícios teriam que ser entregues aos sacerdotes, pois eram eles que sabiam o que fazer. Então eles apresentariam esses sacrifícios como sacrifício de comunhão na porta da tenda do encontro, que era onde Deus aparecia face a face aos seus filhos sacerdotes. Aprendemos nesse texto aqui, irmãos, que nós não podemos prestar sacrifícios de qualquer maneira a qualquer outro Deus que não seja o nosso Deus grande e poderoso. Lembrando que nossos sacrifícios hoje em dia não são mais animais que deveriam ser mortos, né? Mas sim, o sacrifício de hoje seria o quê? O nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas. Mas mesmo para apresentarmos um sacrifício ao Senhor, uma oferta, nós não podemos fazer de qualquer maneira ou da nossa forma, do nosso jeito. Temos que entregar ao Senhor e obedecer ao que Ele ordenou, entregar ao sacerdote, pois o sacerdote sabe o que fazer com as ofertas ao Senhor. Por isso as igrejas têm pastores, têm homens e mulheres de Deus que estão ali direcionando, estão administrando as ofertas que chegam ao Senhor. Devemos entregar o nosso louvor na casa de Deus, na comunidade, juntamente com os irmãos e irmãs na igreja. Não podemos pensar que vamos adorar e servir a Deus do nosso jeito, da nossa maneira. Hoje muitas pessoas estão nessa revolta com as suas ofertas e dízimos. Elas querem administrar suas ofertas, ficam dizendo, tem escândalo ali, tem escândalo aqui. Meus irmãos, tem escândalo em tudo que é lugar. Nem por isso a gente vai deixar de ser fiel a Deus, fiel ao Senhor, né? Às vezes as pessoas querem fazer o que quiser com as ofertas, até mesmo, não, vou pegar essa oferta aqui, em vez de dar para a igreja, vou dar aos pobres. Veja, isso não é problema, você tem sim que dar a ajuda aos pobres, mas não pode esquecer a casa do Senhor, né? Desde que isso seja aquilo que Deus te ordenou e te direcionou. Dízimos são do Senhor, nós não podemos administrar os nossos dízimos, eles precisam ir para a casa do tesouro, conforme a Bíblia diz, às mãos dos sacerdotes e da administração da igreja. A mesma coisa são as ofertas alçadas. Eu não posso fazer o que eu quiser com elas. Muitas pessoas têm pegado suas ofertas e elas mesmas querem administrar, mas isso está errado.
é o que a palavra nos diz. Eu não posso fazer as coisas para Deus do meu jeito, eu tenho que fazer do jeito que Deus me manda fazer. Algumas outras pessoas pegam seus sacrifícios de dízimos e de ofertas e elas gastam com suas necessidades, não entregam para a igreja e muito menos dão aos pobres. Isso também está errado. Aquilo que é do Senhor, nós não temos o direito de gastar. Seria uma idolatria aos bens materiais. Tem uma palavra muito forte em Malaquias, capítulo 3, verso 10, que Deus diz que quem fica com isso é como se estivesse roubando de Deus. Então, meus irmãos, tome cuidado com isso. Nós devemos adorar a Deus e somente a Ele. E uma forma de adorar é trazendo finanças à obra que o Senhor tem para realizar nessa terra, essa obra de evangelizar e alcançar as pessoas que estão perdidas. Há muitas pessoas também revoltadas com as igrejas e querem agora adorar somente em casa, dizendo que a igreja dá muitos problemas, tem muita fofoca. Mas, irmãos, problemas e fofoca nós temos no trabalho, nós temos na nossa família, e nem por isso nós deixamos de participar, deixamos de estar ali com eles. Nós temos sim que adorar a Deus na nossa casa, na nossa individualidade, mas é bíblico adorar a Deus em comunidade, na casa do Senhor, na igreja, no lugar da reunião dos filhos do Senhor. Não tenha sentimentos de revolta. Seja uma pessoa simples e continue a servir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Essa é uma palavra de exortação, mas para a gente alinhar o nosso caminho. Tem muita coisa que a gente gostaria que fosse diferente, mas não está na nossa alçada mudar isso, porque Deus é quem é o Senhor da nossa vida. Vamos orar, fique com a gente até o final, vamos orar também aí pelas nossas causas, tá bom? Querido Deus, aprendemos aqui na sua palavra que os sacrifícios que temos na nossa vida têm que ser direcionados ao Senhor, direcionados conforme a sua palavra nos ordena. Nossos dízimos, nossas ofertas, nosso louvor, nossa adoração, Pai, tem que ser na casa do Senhor, tem que ser no lugar que está falando da salvação, trabalhando para a salvação de pessoas. Nos ajude a fazer isso, tira do nosso coração toda a revolta, coisa que a gente viu de escândalo, ou que, ó Deus, veio atrapalhar a nossa fé, isso seja repreendido em nome de Jesus. Satanás muitas vezes coloca no coração das pessoas para impedi-las, Deus, que elas sejam abençoadas, para que elas abandonem a igreja, não sejam fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, porque aí sim ele consegue levar a pessoa à miséria física, à miséria espiritual. Mas nós, ó Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude a prestarmos um louvor ao Senhor e que o Senhor tire toda a revolta do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, cubra-nos com teu sangue e nos ajude a andar conforme a sua palavra nos ordena para fazermos, ó Pai, sem errarmos o caminho e andando na sua direção. Em nome de Jesus, aproveitamos esse momento, Pai, para ir entrar na nossa corrente de fé e de oração. Obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã, que tem nos acompanhado, que tem compartilhado a palavra do Senhor com todos aqueles que estão necessitados. Obrigado por onde a sua palavra tem chegado, meu Pai, vidas que têm sido abençoadas, que têm sido honradas pelo Senhor, pessoas que estão aprendendo da palavra. Pai, a sua palavra não volta vazia, eu tenho certeza que ela vai alcançar os corações. Em nome de Jesus eu oro, peço ao Senhor por essa pessoa, essa família que tanto está precisando. Eu preciso do Senhor, como eu preciso de Ti, tenho sido abençoado. Cada dia que faço essas mensagens, sinto a bênção, o poder e a graça do Senhor sobre mim, e eu quero que isso também seja sobre a vida dessa pessoa. Estamos entregando em Tuas mãos as nossas causas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, o nosso choro, o nosso lamento, a nossa dor, a nossa angústia. Pai, as coisas ruins que vêm contra nós, nós entregamos ao Senhor, porque o Senhor tem poder, e no Teu nome, Jesus, todo o mal cai por terra. No Teu nome, Jesus, tudo que é ruim cai por terra. Louvado seja o Senhor por tudo isso. O Senhor é fiel, guarda a nossa vida, livra-nos de todo mal, nós Te pedimos, ó Pai, e dá-nos a Sua segurança em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nos ajude, é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, como eu fico feliz de poder participar com você dessa corrente de oração. Convide mais pessoas para fazer parte com a gente, por favor. Convide aí seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seus amigos, tá legal?
compartilha aí os textos, compartilha aí esses vídeos aí pelas redes sociais, né? Instagram, Facebook, o YouTube também. É muito fácil, logo abaixo aí do vídeo tem uma setinha aí, né, à direita, dizendo compartilhar. E você compartilha e direciona aí para onde você quiser. Tá legal? Grande abraço para você. Eu sou o pastor Clodoaldo. Desejo a você um lindo e abençoado dia. Que o Senhor te fortaleça e que assim você tenha a paz do Senhor Jesus.